Au pair o quê? Olá, estrelas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o intercâmbio que eu vou fazer a partir do próximo mês, que é o programa de au pair. Au pair é uma expressão da língua francesa que significa ao par ou igual. Tem origem na ideia de paridade econômica entre trocas de serviços, que originalmente referia-se ao trabalho fornecido em troca de alojamento e refeição com ou sem remuneração. Então, resumindo, au pair é um programa de estudo e trabalho que você mora na casa de uma família e você vai trabalhar para essa família cuidando das crianças dessa família. Em troca, você vai ter um quarto para você, vai ter direito a todas as refeições e também vai receber um salário para cuidar dessas crianças. O au pair existe no mundo inteiro. Você pode ser au pair em qualquer país que você deseja, mas em alguns países o programa não é regulamentado pelo governo. Eu vou fazer o programa de au pair nos Estados Unidos, que é regulamentado pelo governo americano, e eu vou através de uma agência que está me dando suporte desde toda a minha preparação para ir, e depois quando eu chegar lá também vai me dar todo o suporte que eu precisar. Existem outros países também que o programa de au pair é regulamentado e você vai através de uma agência. Por exemplo, Holanda e Alemanha. Mas é possível também você fazer o programa de au pair, por exemplo, na Inglaterra ou na Irlanda, sem necessariamente ter uma agência te dando suporte. Qual é a vantagem e desvantagem de ir com ou sem agência? É claro que você indo com uma agência você tem muito mais segurança, porque se der qualquer problema no país que você escolheu fazer o programa de au pair, você tem alguém que vai te dar o suporte e vai te ajudar a ou voltar para o seu país de origem, ou se for o caso, vai te ajudar a você encontrar uma outra família, caso você precise trocar de família. Ir sem agência, eu não tenho muito conhecimento porque eu nunca fui sem agência, mas eu já pesquisei um pouquinho sobre. Teoricamente você vai economizar um pouquinho mais, porque não vai ter o custo daquela pessoa, por exemplo, te ajudando a preparação, a encontrar uma família e etc e tal. Mas em contrapartida você acaba tendo outros gastos, por exemplo. No meu caso, que vou para os Estados Unidos, eu não pago passagem. Quem paga a minha passagem é a família que eu vou ficar. Eu sei de algumas meninas que já foram para a Europa sem agência, precisou pagar tanto a passagem de ida quanto a passagem de volta quando finalizou o contrato, precisou voltar. Ou então, se você consegue fazer um acordo com a família, você pode pagar metade da passagem e a família a outra metade. Tudo isso vai depender de como você vai conversar com a família. A diferença também de ir com agência e ir sem agência são os direitos e os deveres. Nos Estados Unidos, uma au pair tem toda uma lista de direitos e deveres, o que ela pode ou não fazer e quais são os benefícios que ela ganha por isso. Mas se você for para um país que o programa não é regulamentado pelo governo e também você vai sem agência, o contrato quem vai determinar é você e a família. Vocês vão conversar, entrar em acordo e fazer um contrato. E isso já serve como aviso. Se você for sem agência, deixa tudo escrito, não fica só no boca a boca. Tudo que a família te prometer, anota, deixa escrito, deixa salvo, porque se algum dia você precisar recorrer, você tem a prova lá. Então eu tentei explicar rapidinho, assim, mais ou menos, o que é o programa au pair, onde ele existe e a diferença de ter uma agência e não ter uma agência. Mas hoje eu vou falar especificamente do programa au pair nos Estados Unidos. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o programa de au pair em outros países e a possibilidade de ir sem agência, deixem aqui nos comentários que eu posso pesquisar mais sobre o assunto e fazer um vídeo específico sobre ir para outros países e ir para o programa de au pair sem agência. Mas então, voltando para o programa de au pair nos Estados Unidos. Quem pode fazer? Os pré-requisitos para você ser uma au pair é ter entre 18 e 26 anos, ter ensino médio completo, ter carteira de habilitação, ter inglês intermediário, comprovar em média 200 horas de experiência com trabalho com crianças, não ser casada e não ter filhos. Mas só mulher pode ser au pair? Não. Homem também pode ser au pair, mas teoricamente para o homem é um pouquinho mais exigente. Depois de fazer algumas pesquisas eu entendi que não é porque para o homem é muito mais exigente, é porque a maioria das famílias preferem mulheres cuidando de seus filhos. Então, para você que é homem e quer se candidatar ao au pair, você precisa se destacar no meio desse monte de candidatas mulheres que tem no programa. Então, basicamente, as exigências para o homem ser um au pair são as mesmas. A diferença é que ele precisa comprovar
1.000 horas de experiências com trabalho com crianças, ter o inglês avançado, habilitação permanente. Para as mulheres, tem algumas agências que aceitam que elas embarquem com a habilitação provisória, mas para o homem precisa ser definitiva. O que um ou uma au pair vai fazer? Quando você der o match com uma família, você vai morar na casa de uma família e vai cuidar das crianças dessa família. Pela lei, você trabalha 45 horas semanais, na qual não pode passar de 10 horas por dia, e você tem direito a 1 dia e meio de folga por semana, não necessariamente sendo seguidos, por exemplo. Não quer dizer que porque você vai ter o domingo inteiro livre, você pode ter a metade do sábado livre. Pode ser que na família que você esteja morando, os seus dias de folga sejam, por exemplo, a terça-feira inteira e a metade da quinta-feira. Isso tudo vai depender de como você vai conversar com a sua família, qual vai ser o schedule, o cronograma, a rotina. O seu trabalho é cuidar das crianças dessa família, levando na escola, levando nas atividades extracurriculares, tipo futebol, natação, dança, etc. Preparando as refeições, café da manhã, almoço, janta, lanches durante o dia. E limpar e organizar tudo relacionado a essas crianças. Por exemplo, arrumar o quarto, lavar a roupa, lavar a louça. Se foi a criança que fez a bagunça, a sujeira, você é responsável por organizar. Agora, por exemplo, se foi o pai que sujou um prato, você não precisa limpar. Você só vai fazer a organização e a limpeza das coisas relacionadas à criança. Sendo um au pair, você recebe um salário de $195,75 semanais, tem direito a 2 semanas de férias remuneradas, e também há uma bolsa de estudos de até $500. Por isso que o au pair é um programa de estudo e trabalho. É claro que assim, a maior parte na verdade é o trabalho. Você vai viajar para trabalhar para a família. Mas você tem o direito de estudar também. Na verdade não é nem um direito, você tem teoricamente um dever. Você precisa cumprir com 6 créditos exigidos pelo programa, porque se você não cumprir com 6 créditos, você não pode renovar o programa e também não ganha o certificado ao final do programa. Outros direitos que você tem sendo au pair é ter um quarto privativo exclusivo para você. Todas as refeições também são bancadas pela família. E o programa tem um contrato de 1 ano, mas se você cumprir com 6 créditos de estudos, você pode estender, ficar por mais 6 meses, 9 meses ou 12 meses. Podendo estender com a mesma família ou, se preferir, pode trocar de família também no seu 2º ano. Então, eu me encaixo nos pré-requisitos, entendi os meus deveres e gostei dos benefícios. Como eu faço para ser um au pair agora? Para ser um au pair nos Estados Unidos, primeiramente você vai procurar uma agência que vai te ajudar a encontrar uma família de acolhimento, uma host family, onde você vai morar e trabalhar lá nos Estados Unidos. Para o serviço dessa agência vai ter um custo, então você vai pagar uma taxa onde vai estar incluso o seguro saúde durante o período do seu programa, na qual o seguro incluso é o seguro básico, mas se você quiser fazer o upgrade, você pode pagar um pouco a mais e ter um seguro muito melhor. Isso vai depender de qual agência você escolher. Vai estar incluído também toda a assistência que você precisa antes de viajar e depois de viajar. Então você pode entrar em contato com a sua agência enquanto você está procurando as famílias. Depois que você já está morando lá, tanto a agência aqui do Brasil quanto a agência dos Estados Unidos, e também lá na região que você estiver morando, você vai ter uma LCC, que é uma coordenadora regional que todo mês vai fazer alguns encontros para ver como você está se adaptando bem, se está tudo bem com a família, se tem algum problema. É a LCC que vai estar ali mais próxima de você para te ajudar se caso tiver qualquer problema. As passagens já estão inclusas. Na verdade, quem paga a sua passagem é a família que você vai morar, tanto a passagem de ida quanto a passagem de volta. Mas lembrando que você só tem a passagem de volta se você cumprir com o período do programa. Se você ficar só 1 ano, você precisa terminar o programa, terminar o seu ano, para ter a passagem incluída. Se você desistir no meio do programa, por exemplo, tô lá 9 meses, não aguento mais, quero voltar para minha casa. Quem vai custear a passagem de volta aí vai ser você. Isso vale para quem for estender também, optar por fazer o 2º ano ou mais alguns meses no 2º ano. Se, por exemplo, você decidiu estender por mais 6 meses, chegou no 3º mês, não quero mais, você vai custear a sua passagem. Agora, se você ficar até o final, a família vai pagar a sua passagem de volta. E o que também está incluso no valor que você paga para a agência é um treinamento em Nova York antes de você ir para a casa da família. Em Nova York, entre aspas.
Antigamente, todas as agências faziam o treinamento na cidade de Nova York, porém algumas agências mudaram seu lugar de treinamento, mas ainda assim é próximo a Nova York. Então, se o seu sonho é dar uma voltinha pela Times Square, isso é possível. Apesar de não ter muito tempo, porque o treinamento são dias bem corridos, com muitas informações, muitas coisas que você vai conhecer e aprender, é possível sim dar uma voltinha na cidade de Nova York. Sobre o treinamento, cada agência tem um período de treinamento. Algumas agências têm um treinamento de 5 dias, algumas agências têm um treinamento de 3 dias, algumas agências têm um treinamento de 2 dias. Tudo isso vai depender da agência que você escolher, mas resumindo, o que é esse treinamento? Você vai ter algumas aulas sobre primeiros socorros, cuidados com crianças de várias faixas etárias, vai conhecer um pouquinho da cultura americana, um pouquinho de como é o estilo das famílias americanas. Vai ser uma preparação para você realmente chegar na casa da família e poder começar o seu trabalho. Eu acho que eu consegui resumir mais ou menos e explicar o que é o programa de au pair. Se você ainda tem alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Não deixem de me acompanhar no Instagram, porque eu tô colocando todas as novidades em tempo real por lá. Um super beijo e até a próxima!